Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João, sou fisioterapeuta e apresentador. O podcast Articulamente, ele tem como objetivo articular com as mentes dos profissionais da área da saúde, trocando experiências e conhecimento. Hoje, o nosso programa ele conta com duas convidadas, Elisama Alves e a doutora Francisca Skoralik. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, João. Prazer. Então, eu sou fisioterapeuta, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, me formei em 2016 e desde então venho atuando aí na área da geriatria, da fisioterapia neurofuncional e na parte vestibular também. Então, o idoso, ele engloba várias áreas, né? Então, acaba que eu consigo trabalhar dentro de tudo isso que eu venho estudando, né? Desde a época da faculdade, eu já era envolvida desde o início na parte de projeto de pesquisa, de extensão de geriatria, então algo que eu sempre gostei muito desde a faculdade. E eu percebia o quanto os idosos nessa fase da vida acabam achando assim que tudo que sentem é normal da idade, que não tem mais o que fazer, não tem mais, né? Agora é viver dessa forma e a gente poder mostrar que não, que ainda assim dá para ter qualidade de vida, né? Dá para viver ainda, é algo muito gratificante, né? Por isso que eu segui essa área da geriatria. Meu nome é Francisca, eu sou médica geriatra, eu sou mineira, estou há 11 anos em Joinville e minha formação então é toda em Minas, né? Eu fiz, então, para fazer geriatria a gente faz clínica médica antes, 2 anos de residência, depois geriatria, e de Minas eu pulei para Brasília, então lá foi onde eu fiz o mestrado em sono, que também é outra área muito prevalente no idoso, a questão da insônia. E estou aqui em Joinville, né? Tem uma clínica ali na Itaiópolis, o Instituto Reage, e também sou apaixonada pelo que eu faço. Que legal, sejam muito bem-vindas. Obrigada. A Elisama, ela trabalha aqui na clínica Fisioform, então a Fisioform ela é a nossa clínica parceira, né? Então hoje se o podcast acontece é justamente pela parceria da clínica, então ficam os nossos agradecimentos, né? Hoje a nossa clínica ela conta com mais de 60 funcionários, entre fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, hidroterapia, entre outros, né? Então, se caso vocês precisarem de qualquer tipo de tratamento, a Clínica Fisioform ela se disponibiliza e está o link na descrição do YouTube, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar lá e pesquisar. Para a gente começar, eu acho interessante a gente explicar um pouquinho a diferença de geriatria e gerontologia. Eu acho que às vezes fica muito confuso a diferença entre um e outro para o público, né? Se a doutora Francisca puder comentar um pouquinho. Sim. Os dois são especializados no cuidado do idoso, né? O geriatra é o especialista médico em acompanhamento, né, do idoso, nos cuidados do paciente com mais de 60 anos. E o gerontólogo é qualquer profissional, seja da saúde ou não, que faz esse estudo do envelhecimento. Então, no caso, né, a Elisama, que é especialista no atendimento do idoso, tem também vários outros profissionais, como arquiteto, advogado, nutricionista, psicólogo, qualquer profissional que especialize no atendimento, no envelhecimento humano, é um gerontólogo. Então, a diferença é realmente, somente o médico pode ser geriatra, né? E do ponto de vista do título, aí envolve outras coisas, né? Na geriatria, quem tem o título de geriatra, ou ele faz a residência em geriatria, que depois de clínica médica faz mais 2 anos, e pela residência você já tem o título em geriatria. Se for um médico que não fez a residência, ele pode fazer a prova de título pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e com isso ele pode obter o título de geriatra. Aí ele fica o gerontólogo também faz, né, a prova de título para ter o título em gerontologia. Legal. E cada vez mais a gente percebe que a nossa sociedade, né, as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? A partir de que idade a gente pode se considerar para procurar um geriatra? Quando que é o momento, assim, eu acho que eu tenho que procurar um geriatra? Sim.
O envelhecimento, a gente fala que é um fator, agora que não tem mais como voltar, né? O país já é um país de idosos, né? O censo agora recente mostrou que 15% da população já é composta por idosos, que, para quem não sabe, a pessoa idosa, pelo Estatuto, pela Organização Mundial, aqui no Brasil são aqueles com 60 anos ou mais, né? E as projeções são cada vez maiores. Parece que em 2050, 30% da população vai ser formada só por pessoas idosas. Mas indo direto à sua pergunta, idoso é acima de 60. Então, a gente, teoricamente, cuida de pessoas idosas. Mas o envelhecimento é desde que nasce, não que eu vou cuidar de um bebê, né? Mas o que a gente percebe, assim, que na mulher, com a questão da menopausa, que é um envelhecimento agudo ali, né, que é uma falência ali ovariana e tudo, é uma hora que a gente tem tido bastante paciente. Uma hora que tem uma mudança importante no corpo, risco de doenças. Agora, o homem é mais difícil, né, João? Para todas as especialidades, o homem vai... Foge. Vai no laço. Então, mas também eu acho que é uma idade, assim, próxima dos 50, mas definitivamente, né, o que a gente faz muita diferença é no idoso, que a gente chama de muito idoso, né, o idoso com muitas comorbidades, com polifarmácia, com risco de queda, com iatrogenias, aquele indivíduo que realmente o cuidado do todo faz toda a diferença. E é legal, porque eu gostaria até que a Elisama depois complementasse, né? Porque cada vez mais a gente vê as pessoas não só chegando perto dos 60, mas com características de envelhecimento muito cedo. Uma coisa que eu percebo na prática clínica, principalmente pessoas que trabalham terceiro turno, ou pessoas que trabalham muito, começam a trabalhar muito cedo e se aposentam cedo. E aí, quando elas param a rotina, os meus pacientes falam, parece que eu estou entrevado, né? Parece que eu estou todo travado, né? Sim. Eu queria saber se tu também passa por isso, Elisama. Sim, com certeza. Tá cada vez mais precoce em relação a isso, né? Por isso a importância também da prevenção, né? Da saúde, não só do remediar ali. Então, como a doutora Francisca falou, o envelhecimento é o decorrer da vida. Então, a importância de já estar se exercitando, tendo hábitos de vida saudáveis, para que ao longo da vida isso vai se tornando cada vez mais saudável, né? E eu sempre brinco, né? Porque uma das coisas que eu falo para os meus pacientes ninguém nos ensina a envelhecer. Né? Isso é uma coisa que a gente não sabe. A gente trabalha que nem condenado, né? A gente trabalha um monte, a gente vive uma correria, se estressa, mas a percepção que eu tenho é que quando as pessoas não pensam daqui a 10 anos onde que eu vou estar, como é que minha coluna vai estar daqui a 10 anos, e não só essa parte física, mas depois a gente pode comentar um pouquinho sobre a parte psicológica, né? E o que eu queria que vocês elaborassem um pouquinho pra gente, essa relação do trabalho em si, porque os idosos sempre falam, a melhor idade. Quem foi que falou a melhor idade, né? Eu acho que são várias questões aí, né? Primeiro que envelhecer, as pessoas pensam sempre do ponto negativo, né? Que o velho até então era aquela pessoa do aposento, o aposentado, que não é inútil, né? Que o próprio símbolo no Brasil de mais 60, quando você vai ver para estacionar, coisa e tal, é aquele velho corcunda com chapéu, que teoricamente, eu que só cuido de idoso, não, é raro chegar um assim, com essa característica aos 60 anos, né? Então, eu acho que essa questão do preconceito é muito importante. E tudo que a gente não conhece, que a gente não conversa, a gente não prepara, né? Então, eu acho que o grande problema é que, como tem essa visão muito negativa, ninguém está pensando quando eu for velho, né? A pessoa esquece de perceber que envelhecimento é todo dia e que tomara, né? Eu espero, tenho esperança que eu envelheça cada vez mais. Então, acho que isso é extremamente importante. A outra coisa é que tinha muito pouco idoso, né? Assim, principalmente no Brasil. Se a gente eu falo isso, a pessoa fala, não é possível. Em 1950, a expectativa de vida era de 47 anos, né?
Pensa bem, então a gente ganhou 30 anos a mais, de 1950 até hoje. As pessoas chegam, a expectativa hoje em média é de 76 anos, mulher mais, né, vive mais que o homem. Então tem que pensar nisso, né? Se eu for viver até os 80 anos, como que eu quero que meu corpo, né, que é o meu veículo principal, que é onde mora minha alma, que é como que eu vou fazer com isso para chegar até os 80 anos? E se a gente não pensa sobre isso, é agora, são as atitudes e as escolhas de hoje que vão fazer o meu amanhã. Isso é outra coisa importante. Eles chegam, doutora, agora que eu envelheci, agora que eu tenho, que eu estou idoso, o que eu posso fazer? Claro que há o que fazer. Sim. Mas assim, por que a gente não falou disso há 30 anos atrás, né? Lá na disciplina de geriatria na Univille, a gente conversa muito sobre essas questões. 30 anos, aos 30 anos eu formei tudo. Daí para frente, não é um declínio, mas não há formação de como antes, como eu podia ter dado todo o meu gás para chegar na plenitude e eu poder usar essa saúde, né? Então, assim, a gente tem que falar de envelhecimento com os nossos filhos. Olha, vamos fazer isso, aquilo outro, vamos escolher isso, aquilo outro, porque a gente precisa disso no futuro, né? E o entrevado, pensa bem, aposenta aos 60, outro dia eu recebi um paciente, aposentou aos 55 anos. Qual que é a conversa dele? Doutora, nesse primeiro ano eu vou descansar. Meu Deus, você dorme e você acorda descansado. Você não tem que esperar um ano para descansar. Quais são os seus projetos? Quais são os seus propósitos? Você pensou sobre a aposentadoria? Você tem alguma coisa em mente? Porque eu acho que é isso que você falou. A gente trabalha tanto que a gente fica esperando uma hora para nessa hora eu vou fazer isso, aquilo, outro, né? Que também é outra coisa errada, né? De achar que é só depois que você vai começar a curtir. Pode falar, Alessandra. Eu até acho bem importante ressaltar essa questão do propósito, né? Porque a gente vê muito nos idosos, assim, essa falta de senso de propósito mesmo. Então, eles vêm para fazer fisioterapia. E aí a gente passa ali os exercícios, mas qual que é a motivação dele para fazer isso? Qual que é o propósito dele, né, de ainda viver? Então, como é importante a gente buscar isso e entender. Por que eu vou trabalhar tal exercício? Porque eu quero brincar com os meus netos no final de semana. Né? Ou, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela também estava muito parada, sem propósito, desanimada, e aí a habilidade dela era fazer crochê. E aí ela começou a participar de um grupo de idosas fazendo sapatinhos de crochê para doar para a maternidade. Para então as mães que não têm condições financeiras, isso se tornou o propósito dela. Então, como é importante também ter essa questão envolvida, né? E ter o cuidado não só com a questão física, mas também com a questão psicológica e emocional, né? Porque às vezes a pessoa passa a vida ali se estressando, passando por várias coisas, a gente sabe que isso é um fator que pode desencadear futuramente, né? Demências, né? Questões ali psicológicas, de memória. Então, ter esse cuidado também com esse fator psicológico, emocional. É o conceito de envelhecimento saudável, né? Não é só o físico, é o físico, o social, o mental, né? Então, são os pilares ali do envelhecimento saudável. Você tem que ter corpo bom, mente boa, né? E se interagir. E uma das coisas que... Eu sou uma pessoa muito mais jovem do que a maioria dos meus pacientes, né? E uma das coisas que todos eles falam, e realmente tudo isso a gente vai... muitas coisas a gente vai pegando pra gente, né? Pra gente absorvendo, né? Porque são pessoas que já viveram muito, né? E quando eles chegam em certa idade, ali perto dos 70, a maioria fala pra mim assim, João, eu trabalhei uma vida inteira, tenho um monte de dinheiro na conta e não dou conta de usufruir. A maioria fala isso. Se eu tivesse trabalhado menos e aproveitado um pouquinho mais, ter me cuidado mais, hoje eu não estaria nessa situação. Então, eu acho que hoje o nosso bate-papo, nossa conversa, né, é principalmente orientar essas pessoas aos cuidados que elas devem ter, desde já. Né? Então, a doutora falou ali, né, a partir dos 30 anos, o nosso corpo ele começa a ter totalmente uma mudança hormonal, a gente começa a deixar de ter certos hormônios e o envelhecimento ele começa a evoluir dali, né? Então, boas parte do nosso público, né, eles acabam desenvolvendo doenças como até mesmo Parkinson, Alzheimer e demência, né?
E eu gostaria que a Elisama comentasse um pouquinho a forma que a fisioterapia trabalha com isso, né? Então, hoje nós sabemos que a atividade física em si, ela ajuda muito nessa relação com esses tipos de doenças, né? Com certeza. Quando o paciente chega na fisioterapia, a primeira coisa que a gente precisa entender e ouvir é qual que é a queixa de funcionalidade dele. Porque às vezes ele chega e fala, eu tô com fraqueza nas pernas. Sim. Eu quero melhorar o meu equilíbrio. Tá, mas eu quero melhorar isso pra quê? Qual que é a tarefa que eu quero fazer? Qual que é a função que eu quero desempenhar? Porque tudo tem que ter um motivo, uma razão, né? Senão, por que eu vou ficar levantando e sentando na cadeira 30 vezes? Não, eu vou fazer isso porque eu quero conseguir levantar da cama e preparar meu café. Então, tudo isso é muito importante de entender qual que é essa queixa dele de função mesmo, né? E aí, dentro disso, então, aplicar escalas. Eu gosto muito de trabalhar com escalas, porque as escalas mensuram realmente qual que é a dificuldade dele. Porque cada paciente é único, cada paciente tem a sua dificuldade. Nem sempre é físico, como a gente falou aqui, às vezes tem um fator emocional, às vezes aquela dor que ele relata tem muita relação com o emocional, né? Às vezes tem questões familiares ali envolvidas, então realmente ir a fundo para entender o que está acontecendo com esse idoso, né? Então, ali aplicar escalas específicas e mensurar realmente o nível de dificuldade, não só a dificuldade, mas também os potenciais que esse paciente tem e ressaltar para ele, olha, você já consegue levantar da cadeira sozinho, olha que bom que você tem capacidade de ir até o mercado sozinho. Tem pessoas que não têm, isso motiva eles, né? Então, dentro disso, nós mostramos, então eu mostro para eles qual que foi a pontuação que ele fez naquelas escalas e aí eu traço o plano de tratamento específico para aquele paciente, que ele vai fazer não só ali na fisioterapia, mas também em casa, que é muito importante, né? Aí entra aquilo que eu comentei antes, de entender o contexto do idoso, de envolver a família no processo, né, que tem, né, é muito importante. Isso tudo vai ser, são fatores que vão realmente predizer o sucesso do tratamento, né? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente de 94 anos, né? Ela todos os dias acorda ali pelas 5h30, toma banho e fica pronta no quarto dela, com o cabo da vassoura do lado, a bolinha, esperando a filha para fazer o exercício dela, todos os dias. E ela tá super bem, sendo que ela já sofreu uma queda, já fraturou o quadril, já passou por um monte de coisa, mas ela sempre dá a volta por cima e tá lá firme e forte. Mas por quê? Porque também tem o apoio da família. Né? Então, todos esses fatores são importantes para o tratamento, né, dessa população. E essa questão de a gente voltar para o objetivo do paciente é muito interessante. Eu tenho um paciente que ele tem Parkinson. Quando a gente fala Parkinson, o pessoal de casa já acha que é tremor, né? Mas a maioria não tem tremor, ou se tem, é bem pontual, né? Então, mais bradicinética, né? Então, a grande dificuldade desses idosos eles começam a ficar mais rígidos, começam a ficar mais travados, os famosos freezing, né? Às vezes eles congelam, eles não conseguem ir nem para frente nem para trás, né? E esse meu paciente, eu pedi para ele fazer um agachamentozinho, que ele é um senhor bem fisicamente, né? Apesar do Parkinson, e ele não conseguia entender. E conforme o tempo foi passando, eu fui conversando com ele e eu descobri que ele jogava bocha. Né? E aí eu falei pra ele, eu peguei umas bolas, 3 bolas de uma cor, 3 bolas de uma outra e o bolão, né? Eu peguei e joguei o bolão. Eu não falei nada pra ele, eu dei 3 bolas pra ele, peguei 3 bolas pra mim e joguei a bolica, né? E joguei lá no fundo da sala. Aí eu falei assim pra ele, é minha vez, e joguei a bola. Aí ele já entendeu. Quando ele foi jogar a bola, ele executou o movimento certinho de afunda ali, de agachar. Então, olha como que a memória cerebral dele superou a ausência de dopamina, aquela ausência motora dele, né? Da doença. Então, quando a gente fala de atividade física, a gente tem que desmistificar esse negócio de que eu vou pra academia para ficar forte, para ficar bombado, bodybuilding, né? A gente fala de atividade física como uma forma de estimular o nosso corpo, os nossos músculos, para a gente estimular corticalmente. Eu sempre falo aqui no programa, né, que crianças que se desenvolvem praticando atividades físicas, elas têm o reflexo mais apurado, ela desenvolve mais rápido as áreas corticais, conexões e sinapses, né? E uma das coisas que a doutora Francisca falou, né,
é que a gente não ensina os nossos filhos a envelhecerem, né? E realmente é uma coisa muito verdade, porque na escola a gente aprende muito pouco sobre qualidade de vida, a gente não sabe o que é o alongamento direito, né? Eu até brinquei do outro programa, eu falei assim, meu, às vezes a criançada, se tu pegar uma bola e falar joga em futebol, tá todo mundo feliz, né? Então, eu acho que falta um pouquinho cultura, né? Acho que falta isso, Eu né? acho que está mudando, João. Eu acho assim, que realmente a população que a gente cuida hoje, né, de idosos, vamos pôr aí 70 anos, eles nasceram então em 1940, não, um pouco mais, né? 55, 60, que seja. A informação era muito menor, né? Pensa bem, eles não tinham a informação que a gente tem hoje. Eu brinco que eu sou de 70, eu tomava sol até da bolha. Hoje a gente sabe passar protetor solar, né? São coisas tão pequenas, não tinha academia. O que tinha na minha época era algum exercício em clube, não tinha o que tem hoje. Não tinha nem escola. Os meus pacientes que têm muitos analfabetos, pensa, a gente cuida de uma população ainda muito doente. E os dados são muito claros. Quase 30% da população idosa tem uma dependência, né? Que é a moeda que eu falo que é a moeda de saúde. Você pode ter pressão, diabetes, colesterol, o que for. Mas se você pega seu corpo e vai onde quer e tem autonomia e independência, você tem saúde. Não quer dizer que as doenças, né, vão te classificar como doente, enfim, dependente. Então, assim, eu acho que isso, a informação definitivamente foi um ganho muito grande, né, porque a gente pode até não ter o médico certo ou o profissional, mas se você clica ali, qualquer tipo de informação, você consegue uma boa qualidade, né? E assim, eu acho que está mudando sim, eu acho que as pessoas estão ficando mais interessadas nisso, porque a gente percebe que tem, né, o quanto a gente socializa mais com idosos, tem muito mais idosos nas famílias, enfim, eles conseguem ter essa percepção. E pelo menos na escola do meu filho, outro dia eu fui convidada para falar sobre envelhecimento com a turma de 10 anos de idade. Legal. E foi super legal, porque eu pensei, falei, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou usar aquele app que eles se colocam velhos, aí eu pedi para as mães fazerem escondido deles, né, de pôr a carinha deles velho. Foi muito legal, porque eu punha eu falava e punha a carinha de um velhinho. Eles, não acredito. Incrível. E eu acho que isso é interessante, né? E essa convivência também de gerações, né? Porque eles lá em casa também é difícil, né? Porque meu marido ainda é neuro, eles escutam falar de todos os problemas da velhice, de morte, com muita frequência, né? Então, esse assunto vem mais naturalmente, mas eu acho que fica a dica, né, para as famílias de uma forma geral, de que preparem mesmo, né? Falando em... a gente tem uma cultura muito grande no Brasil de tratar o problema, né? Mas agora a gente trazendo isso para prevenção, né? A partir de que idade, a partir de que momento e o que eu devo procurar, o que exames que é indicado para a gente trabalhar a prevenção, né? São muitas coisas, né? Por onde que a gente começa? Vamos começar pela vacina. Dá uma luz aí. Porque assim, o calendário vacinal da criança é muito conhecido, né? E quando a gente fala em prevenção, vacina é muito importante, né? E o idoso tem um calendário de vacina que eles, grande maioria, desconhece. Eu acho que a Covid trouxe um pouco esse assunto bem à tona, né? E aí eu acho que, inclusive, as unidades básicas, enfim, ou pública ou privada, começaram a olhar o cartão vacinal, porque antigamente era uma crítica minha e uma queixa grande, é que o paciente ia fazer a vacina de gripe, gente, pega esse cartão, vê o que está ali faltando, já recomenda, está ali dentro do posto, né, dentro da sala de vacina. Então, assim, eu acho que a vacina, que é uma polêmica, mas de fato não tem como negar, né, que inclusive foi um dos fatores que permitiu o envelhecimento, né, que foi o tratamento de doenças infecciosas, que é o que mais matava no passado, né? Então, eu começaria pela vacina. De outras prevenções, do ponto de vista de exames, tem várias regras que se a gente fosse falar aqui para todos, mas
enfim, acho que tem que ter um médico de confiança, né? Que te acompanhe durante a vida também. A mulher tem muito isso com o ginecologista, né? Mas do ponto de vista mais geral, para não entrar em exames, eu acho que é o que a gente conversou, né? Vacinas, exercício físico, fazer uma avaliação médica, né? Tem algum problema de saúde? Evitar de usar o medicamento do vizinho, procura um atendimento que você vai ser olhado como um indivíduo único, né? Alimentação, a gente estava agora conversando ali sobre as zonas azuis, vocês já ouviram falar nas Blue Zones? É um assunto que pesquisadores trouxeram, que tem algumas regiões do mundo, são 5 regiões, que tem o maior número de centenários e de idosos, que são 5, Itália, na Sardenha, Japão, que é Okinawa, parece, que chama o lugar, na Costa Rica, que é Nicoya, na Costa Rica, nos Estados Unidos, uma região chamada Loma Linda, e na Grécia. São esses 5 locais que eles têm o maior número de idosos do mundo, centenários com boa saúde, sem doença, com menor índice de doenças cardiovasculares, demência, enfim. O que eles colocam, o que eles viram lá nessa população? Exercício físico dessa forma que você falou, não é para ir não indo para academia, mas são regiões que favorecem também com montanhas, com mar, coisa e tal, ir para os locais de ir a pé ou de bicicleta, jardinagem, fazendo movimentos. Sair da mesa 80% satisfeito, não comer até, né, ficar estufado. A alimentação, eles falam muito da alimentação mediterrânea, né, com grãos, legumes. Algum desses locais nos Estados Unidos, eles são vegetarianos, é um grupo de vegetarianos adventistas, tem umas qualidades lá deles. O propósito, no Japão eles têm até uma palavrinha que acho que é Ikigai, que é acorde pela manhã com um propósito. Não é um propositão, um propositinho do dia que seja, né? Eles falam muito da questão da fé, da espiritualidade, de ter um momento só seu, de meditação, de respiração que seja, de religião, enfim. E falam também das questões óbvias, né? Que é não fumar. E aí a gente acrescenta algumas coisas de prevenção, até coisas simples, usar cinto de segurança, atravessar na faixa, né? Porque ter uma casa segura, né, Elisana, que você deve conversar muito com os pacientes, de tirar tapete, tentar reforçar ali as questões de barra, elevação. Então, é tanta coisa, né, João? Adaptar, é tanta coisa. Né? Exatamente. E é uma coisa legal que quando os meus pacientes chegam, né, a gente sempre brinca, né? Ah, lá vem o resmungãozinho, né? Que às vezes vem já resmungando, falando, brigando com a filha, brigando com o filho, porque hoje eu não queria vir, hoje eu tava no soninho bom, acabei de almoçar, né? E a gente sempre leva esse paciente a ver 3 coisas boas. Então, me conta uma coisa boa. Porque o fulano morreu, não sei. Não, agora me conta uma coisa boa, né? Então, nossa sessão, ela já começa por aí, né? Que legal. Então, é você levar essa pessoa a pensar coisas boas para ela praticar coisas boas. Então, o nosso cérebro, ele é o centro de comando. Se tu tá pensando em coisas ruins, né? A chance de você atrair coisas ruins é muito grande, isso, né? Tudo reflete no físico, em tudo, né? Na motivação dele. E até, Elisama, não sei se você já teve algum caso, né? Se tu tiver, tu pode comentar com a gente, né? Muitos casos de depressão, né? Então, os idosos que eles chegam com esse tipo de depressão, a diferença deles, eles tendo a mesma patologia, a mesma doença, mas com depressão e após esse episódio de depressão, né? Como que isso afeta a parte motora deles? Nossa, afeta muito, muito, porque eles não têm realmente, de fato, a motivação para realizar, né, o exercício, não têm a motivação para fazer o exercício em casa. As escolhas não são as melhores, exatamente. Né? E então, até por isso é importante ressaltar a equipe multidisciplinar, né? A gente saber encaminhar para o colega no momento certo.
então tá encaminhando ele talvez para um psiquiatra, ele precisa de uma medicação, ele precisa de um acompanhamento com um psicólogo, né, para entender, às vezes é algo tipo, ele tem ali seus 60, 70, mas algo lá de trás da infância que não foi tratado, que até hoje ele relembra ou se arrepende de algo com os filhos, com a família. Então, com certeza, esse acompanhamento psicológico e aquilo que o João falou ali de trazer essa alegria para dentro da sessão. Por exemplo, eu sempre coloco música, e geralmente eu coloco música da época deles. O que o senhor gosta de ouvir? Ah, tal cantor. Normalmente a gente não conhece, né? Vai lá, coloca, né? Já decora algumas músicas aí já. E aí eles já se motivam, né, em relação a isso. Então, toda essa questão ali de trazer isso mesmo. Por exemplo, eu pergunto, como que foi o final de semana? Os filhos foram lá visitar? Ah, foram. Quem que fez almoço? Ah, foi minha filha. O que tinha de almoço? Ah, teve carne, já trabalha com cognição, né? A memória ali junto. E isso vai trazendo a alegria, né? E a motivação para dentro do atendimento, né? Então isso é bem importante. E é legal porque quando a gente trabalha dessa forma, chega no final da sessão, o paciente passou, já tá passou, mais nem feliz. Percebeu e já tem que ir embora. Exatamente. Não dá pra fazer mais um pouquinho? E até já tive relatos da recepção, né? Das meninas da recepção, tipo, o jeito que Entrou esse paciente saiu entra, outro. assim, e, gente, a depressão, a parte emocional envolve até a postura. A pessoa entra aqui, cabisbaixa, para baixo, e ela sai com a postura, com a voz mais audível, com a parte respiratória melhor, tudo porque ela saiu de uma forma diferente. Eu acho que é exatamente sobre isso, né? A gente fazer a diferença no atendimento, não só ir lá e passar um exercício por passar, mas por que eu estou passando? Qual que é o objetivo? Como que ele vai aplicar isso no dia a dia dele? Quanto que vai ser relevante para ele? Então isso é muito importante, né? Mas eu acho que você falou uma coisa importante, que eu acho que é bem importante a gente falar também, é que depressão é uma doença, né? Existe muito preconceito ainda, que depressão porque quis, porque né? Enfim, é uma doença como a outra. Ninguém escolheu ter diabetes, ninguém escolheu ter câncer, ninguém escolheu ter depressão. E depressão no idoso é muito prevalente, né? Tem várias doenças que aumentam o risco de depressão, AVC, infarto, doenças reumatológicas, dor crônica, e é tratável. E a gente vê que os estudos mostram que, felizmente, né, é uma doença que pode ser resolvida. Porque a gente usa muitas vezes esse termo no dia a dia, hoje eu estou deprimida, mas não é a depressão doença, né? Então, eles precisam sim de procurar um atendimento, né? Normalmente a família que reconhece, né, que mudou o humor e tudo, porque pode ser tratado, né? E nós, como seres humanos, né, nós temos dias bons e dias que não tão bons. Então, a nossa alimentação, o nosso sono do dia anterior interfere totalmente na nossa rotina do dia. E uma das coisas que quando a gente fala de exercício físico, a gente tem que entender isso para o nosso paciente. Tem dia que aconteceu algo, porque o cachorrinho dele morreu. Sim. Eu não vou passar um exercício físico pesado. A gente vai passar um exercício mais tranquilo, um exercício mais light. Vamos deixar ele emocionalmente e psicologicamente se recuperar. Sim. Porque é um luto de um animal, mas para ele é um luto. Né? É uma perda, né? Então, assim, o corpo dele talvez não vai estar preparado para aquele momento a gente exigir mais. Sim. Então, eu acho que durante o tratamento na fisioterapia, isso é importante, da gente saber o momento em que a gente tem que dar uma apertadinha no paciente e o momento que a gente tem que colocar ele no braço e falar, não, acolher, né? Ter sensibilidade, né? Então, essa questão da humanização do paciente é muito importante, né? Porque um dos cuidados que eu tenho no podcast eu falei, todos os meus convidados, o requisito é ser humano. Mas tu não conhece a doutora Francisca. Eu não conheço ela, mas eu conheço os pacientes que ela atende, e os pacientes que ela atende me falam que ela é assim, por isso que eu chamei ela. Então, uma das coisas que eu vejo muito o pessoal falando em relação aos geriatras é em relação à medicação. Porque eu fui no ortopedista e ele me deu um remédio, eu fui no neuro e ele me deu outro remédio, eu fui não sei aonde e me deu outro remédio. Aí eu cheguei lá na geriatra, ela organiza tudo isso. Eu gostaria que você me comentasse como que funciona esse papel. É isso mesmo, né? Eles segmentam o corpo, né? E um médico não fala com o outro, né? Então, normalmente, isso já é um grande problema. Mas, inclusive, na geriatria, a gente tem 5 Is, né? Que são os gigantes da geriatria, e um deles é exatamente a iatrogenia, a polifarmácia, né? E o imediatismo, né, gente? Eu estava aqui
vindo para cá e pensando, mais uma farmácia, meu Deus do céu, esse mundo vai virar farmácia. Tem uns lugares que eu falo, ai, agora vai abrir um parque, vai abrir um lugar legal para a gente poder ir. Quando você vê, farmácia. Todo Uma do mundo lado quer da uma outra. solução rápida, né? Tem dor, remédio. Tem tristeza, remédio. Tem alegria, remédio. Intestino, remédio. Xixi, remédio. Então, a gente tem essa cultura do remédio, infelizmente, né? E que é mais fácil, né? Teoricamente, o caminho mais curto, mas não é o resolutivo. E a gente sim tem esse papel e essa preocupação, porque de fato, aumenta o risco de comorbidades no envelhecimento, de doenças, né? Comorbidades são vários problemas associados, que precisam muitas vezes de remédio para tratar, né? Remédios específicos, e que interagem entre si, que já é um corpo envelhecido, com o fígado, com o rim, que já não tem a mesma função de 30 anos atrás. Então, entender essa interação, entender a farmacodinâmica, como que o remédio passeia no corpo, enfim, tudo isso é um cuidado que eu falo que assim, o meu prazer é quando chega um idoso com sacolinha de remédio. Porque ele sai de lá com muito menos, gastando menos, mais feliz. Porque, gente, às vezes a gente faz lista de 10, 12 remédios, na hora Eles já chegam com a eu já listinha, fecho né? o olho e já penso, meu Senhor, me afaste dessas doenças. E aí eu penso já em tudo que eu quero fazer, exercício, comer bem, já me policiar, porque eu não tenho disciplina para tomar 12 remédios no meu futuro. Isso é fato para mim. Às vezes eu tenho que usar um antibiótico, eu já me enrolo, já me atrapalho. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que essa função. E aí sim vem essa característica do geriatra, do cuidado como um todo, porque eu não falo só do rim ou só do coração, né? Como a gente fala de todos os sistemas, fica muito mais fácil ver aqueles medicamentos, né? E conseguir entender que ele usa aquilo tudo, porque se o outro médico também perguntasse, eu tenho certeza que ele ia ficar chocado que tem coisa errada ali, né? Sim. Eu tenho certeza que ele perceberia ele só não percebe porque ele nem sabe o que o indivíduo usa de fato. Exatamente. E ele usa os prescritos, os não prescritos, o do vizinho, o da televisão e o que ele achou legal e o que o farmacêutico não, o balconista indicou. Né? Então é isso que tem para hoje. A gente vê isso tudo e eu tenho paciência, eu tenho foto no celular, porque para os alunos né, a gente acaba colocando sacola, malinha de fecha eclair que você abre, aí tem lá escrito estômago, sansá, dor, respiração, tudo com tag. Fora as gavetinhas escondidas em casa que tu abre, eles vão atender a domicílio. Aquela gavetinha, às vezes o cuidador entrega. Tem uma gavetinha lá, ela dá uma olhada. Tu abre, cheio de medicação. Então, na consulta a gente já tem, né? A secretária já fala, trazer os remédios, que usa os que tá ali na gavetinha. Aí eles levam as caixinhas, né? Porque tem coisa que nem receita tem, né? Sim. Eu vejo, sim, é super importante esse acompanhamento com o geriatra e o quanto isso realmente é relevante para os pacientes. Porque eu já tive, por exemplo, casos de paciente que eu fui avaliar a domicílio e ela estava em crise de vertigem, muito tonta e não conseguia sair da cama e na acamada há dias e ninguém sabia mais o que fazer. Avaliei ela e eu pedi, deixa eu ver as medicações. Meu Deus, uma lista, tudo que é medicação, tudo que é tipo. Aí eu falei, olha, é importante ela ser avaliada por um geriatra, porque eu acredito que ela deve estar com intoxicação, é muita medicação, né? Que médico vocês têm ido? Então a gente sabe que às vezes, né, não tem aquele acompanhamento que deveria e acaba tomando várias medicações que não há necessidade, interagem de uma forma que não é boa. E aí foi isso, o geriatra foi até a casa dela, modificou as medicações, deu dia, 2, ela já... Cheguei lá na outra semana, ela já estava caminhando, conversando. Outra pessoa. Tipo, é absurdo, assim, o quanto ela evoluiu por causa do ajuste correto da medicação. Meu filho fala, mãe, por que chama drogaria? Eu falo, filho, é droga. Tudo é droga. Só que se for bem indicado, é maravilhoso. Então, o nome já diz, né? Drogaria. Lugar onde se vende droga. Que tem né? Se for bem indicado, deixa de ser uma droga. Mas é isso. É aquele ditado, né? O que muda é a dose, né? Entre o remédio e o veneno. Exatamente, o veneno. O que muda é a dose, a indicação, né? E agora a gente trazendo um pouquinho para as patologias, né?
quando a gente fala dos pacientes que têm AVC, infarto, principalmente ali acho que dos 40 para frente, né? A gente vê sempre existe aqueles fatores relacionados: obesidade, sedentarismo, etilismo, as pessoas que fumam, né? As pessoas que não dormem bem e as pessoas que não se hidratam bem, né? Eu gostaria que vocês elaborassem um pouquinho, né? Principalmente em relação ao sono e à água, né? Porque ainda existem bastante pessoas que fumam e bebem, mas cada vez mais a gente vê diminuindo, né? Sim. Felizmente, né? O Brasil é referência, né, para antitabagismo. E quando a gente viaja para fora, a gente percebe o tanto que o cigarro ainda é muito mais comum em outros países que nós, né? Então, de fato, o cigarro tem diminuído. O álcool também tem, claro, né, os pacientes que têm abuso, mas não é um problema tão frequente quanto o cigarro, né? Mas o sono é um problema grande no idoso, porque eu acho que a primeira coisa que é super importante é saber se é insônia mesmo, porque a grande maioria dos idosos, a grande maioria sim, né, são muitos, eles antecipam a fase do sono. O que eles fazem? Eles vão dormir às 7, 8 horas da noite. Que horas que eles vão acordar? 2, 3 da manhã. E aí eles vão falar para o médico: eu durmo mal, eu acordo às 2 da manhã. Se o médico compra essa ideia antes de entender que horas que ele dorme todo o processo, vai medicar. O paciente vai dormir 15 horas por dia daí. Vai dormir 15 horas por dia, né? E outra coisa, eu acordo bem, eu estou bem disposto, esse dia está fluindo ou eu estou caindo pelos cantos, né? Então, o conceito de insônia é dormir mal e com repercussão durante o dia. Então, tem que sentar com ele. E se você pergunta, você vai dormir que horas? 8. Então, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 6 horas de sono. Como é que você acordou? Não, acordei bem, mas eu queria dormir mais. Está muito noite, está muito escuro. Então, vamos tentar ir mais tarde para a cama, né? Vamos ir um pouco mais tarde para conseguir acordar um pouco mais tarde e isso ficar bem? Então, claro, tem os insônios, evidente que tem, mas eu acho que o mais importante é isso, entender o que é uma insônia. Você realmente dorme mal? Outra coisa que está sendo muito comum, que é muito bom, que é a tecnologia, celular, séries, etc. Mas essa mania de deitar, ter que ficar vendo celular. A luz do celular não é legal, deveria se evitar pelo menos 2 horas antes. A mesma coisa de computador. Deitar e ver televisão na cama também não é recomendado. Outra coisa que eu percebo muito em Joinville, que é uma característica bem joinvilense, é o café da tarde, né? Que é geralmente 5 da tarde com café, cafeína. Cafeína é estimulante. Saiu agora, há 3 dias atrás, uma revisão sistemática grande sobre a cafeína, que eu não vou saber te falar quantas em xícaras, quanto que equivale, mas são... E lá foi bem categórico, 8 horas de distância da hora de dormir. 8 horas. Eu já falo 2 da tarde para eles, para poder acalmar. Mas se for de fato um insônia que toma café à tarde, não dá, não combina, né? Então a gente precisa de falar um pouco sobre higiene do sono, né? Questões assim que facilitam muito o entendimento deles disso e de saber, não, realmente eu não durmo mal, eu estou dormindo errado, né? Sim, até só acrescentando, eu tenho uma paciente que eu observei que ela estava chegando muito cansada para fisioterapia. Sempre. Pela manhã. Sonolenta pela manhã, sonolenta, indisposta, e que aquilo estava se repetindo. E eu chamei ela para conversar. Na que hora você está indo dormir? Hoje eu fui dormir 2 da manhã porque eu fiquei vendo o jogo do não sei lá qual time. Hoje eu fiquei conversando não sei com quem, eu fiquei no celular. Isso estava impactando muito no desempenho dela, né? E ela é uma paciente que ela sofreu um AVC, então ela tem toda uma dificuldade de se organizar, né, em relação à rotina dela. E aí eu conversei com a terapeuta ocupacional, né? Mandei mensagem e falei, olha, estou observando isso, se tu puder conversar com essa paciente e ajudar ela a criar uma rotina. Qual que é a hora que eu vou dormir? Que horas que eu acordo? Que horas que eu devo almoçar? Onde eu coloco o meu tempo ali para fazer o meu exercício físico, para ir na igreja, enfim. Sim. Então, como essa questão, como você comentou, da rotina, ela é super importante, né? Sim. Estabelecer uma rotina. Não é porque é idoso que não trabalha mais, por exemplo, que é aposentado, que não deve ter uma rotina. E muitas vezes a gente observa isso, que eles não têm rotina. Eles acordam, às vezes dormem a hora que
querem, acordam a hora que querem, aí ficam vendo TV a maior parte do tempo, e tudo isso vai impactar na qualidade de vida, né? A rotina é muito importante. Não precisa ser neurótico, né? Eu falo isso, não tem que ficar neurótico, mas assim, ter um mínimo, né, de uma rotina que pro sono é extremamente importante. Tá te incomodando? É outra coisa que eu falo. Você tá aqui fazendo uma consulta. Se você vai fazer ou não, você vai priorizar, né, o que você quer. O que é o que vai te ajudar, o que, enfim, né? Porque às vezes também eles vão ali, deposita tudo em você. Aqui, ó, meus problemas são esses. Resolve. E agora, o que eu faço? É isso, isso, isso. Vai para casa, tem tarefa, né? E se isso para mim é importante, ou seja, eu quero melhorar isso, eu vou precisar de resolver. E isso é legal, porque muitas vezes a gente apresenta a solução para os pacientes, mas não são todos que estão dispostos a fazerem, né? Então, essa semana uma paciente minha, ela chegou com dor lombar. A gente fez exercício, fez atividade, a gente coloquei ela na bicicleta para pedalar. Ela falou, João, durante os exercícios tô legal. Aí no outro dia, ela chegou e falou, tô com umas dores musculares, não sei, assim, assado, tô morta. Eu falei, mas esse é o preço? Se você for para uma academia, você vai ter dores musculares. É dor boa. Eu falo, gente, é dor boa. Dor boa. Se não tiver, presta não tem atenção. resultado. Eu acho que outra coisa é isso, é autoconhecimento. E se a gente pratica o autoconhecimento, você sabe, não, é verdade, eu mexi esse braço. Ok, dor boa. Não é dor de doença. Exatamente. A dor de doença, você, né, percebe qual que é a dor, né? Que é aquela coisa que incomoda. A dor boa, não tem preço, gente. Quando eles falam isso, eu falo assim, mas que bom que tá doendo. Eles olham assim, é um sinal que tá trabalhando o teu músculo e que tu vai ter resultado. É isso aí, esse é o caminho. Trabalhando no lugar certo, né? Exatamente. E é muito legal, porque uma das coisas que eu gosto é muito essa questão do sono e rotina, sabe? Porque quando a gente prepara o corpo e o corpo entende que todos os dias naquele horário você vai se alimentar, você vai dormir, você começa a regular o seu intestino. Então, tem pessoas que passam semanas sem ir no banheiro, gente. Eu vou todo dia no mesmo horário ainda. De novo isso, então, do autoconhecimento. A pessoa não percebeu que não foi ao banheiro há 3 dias. Como assim? Né? Então, você não está se olhando. Você não está tendo tempo para se olhar, porque é horrível. Como é que você consegue ficar assim? Aí a pessoa fica, né? E isso gera estresse, porque quando a gente tá, por exemplo, com vontade de ir no banheiro fazer xixi, se a gente não vai, a gente começa a ficar estressado. Exato. E agora imagina você, 7 dias constipado. Como é que não fica a sua cabeça? Isso, inclusive, gera dores. Eu atendi um paciente uma vez que ele estava com muita dor nas costas. Muita dor na lombar. E ele nunca tinha relatado dor na lombar. E eu palpei ali e falei, olha, não tem nada aqui na tua lombar. Você não tem nada que relacione isso. Eu perguntei, como que tá teu intestino? Eu tô... Enfesado. Eu falo, você sabe de onde vem a palavra enfesado? Eu já tenho meus discursinhos prontos de alguns. Porque, assim, é tão semelhante, né? Às vezes as queixas são tão semelhantes que eu falo, vou pôr o play. Aí começa. Papagaiozinho. E não deu outra, ele foi no banheiro e a dor saiu. E assim, só pra gente fechar a questão do sono, né? É durante o sono que a gente vai guardar a memória, é durante o sono que a gente vai reparar os tecidos do nosso corpo. Então, imagina que durante o sono a gente desliga o nosso corpo e a gente entra num estado de reparação. Então, se você não dorme legal, você não dorme bem, você acorda cansado porque o teu corpo não teve tempo de se resetar, digamos assim, né? Reiniciar, e você acaba tendo dificuldades de ter memória. Muitas pessoas elas acabam sendo diagnosticadas com TDAH ou distúrbio de bipolaridade, e às vezes tu vai perguntar como que é a qualidade de sono dela. Mas isso aí toda a vida eu fui assim. Daí eu falei, quanto tempo tu é bipolar? Também, toda a vida. Então, são algumas coisas que fazem diferença. Essa semana até eu vi um nutricionista falando em relação a jantar tarde. Porque quando a gente janta tarde, né, e vai dormir, o nosso corpo ele fica mais preocupado em digerir a comida do que o cuidar do próprio cérebro, né? Então isso também é uma coisa que... Tudo passa pela higiene do sono. Existe esse termo, né? Higiene do sono, que é o número 1 no tratamento. Então tudo isso aí que você falou, né? Enfim,
São disciplinas que depois, quando entra numa boa, vira uma rotina. E aí você já faz no automático, né? Mas tem que querer. Sim. E agora, o segundo grande vilão, digamos assim, né? Se fosse para enumerar, é o beber água. Por que que o tal do idoso se recusa a tomar água, né? Eles diminuem a sensação de sede, isso é fato, né? Com o envelhecimento, diminui a sensação de sede. E outro problema que vem associado também ao envelhecimento, quando a gente fala isso, todos nós, né? Igual cabelo branco, ruga, é senescência, é o que todo mundo vai apresentar. Eles também têm essa questão mais da urgência urinária, uma capacidade da bexiga de armazenamento, o aumento do número de vezes que acorda à noite. E aí o que eles fazem? Diminuem a água, já que se eu não quero ir ao banheiro como eu estou indo, eu vou diminuir o líquido, né? Então, é um problema universal. Mas assim, se a gente for perceber, a gente também muitas vezes não toma o quanto precisava, né? E aí o que eu tenho sugerido normalmente, principalmente quando é um idoso que tem um cuidado de terceiros, da família, de tentar talvez saborizar a água, oferecer gelatina, incluir um pouco de coisas, né, frutas com mais líquido, para não tomar, eu falo muito, já que tem 6 remédios, aumenta 3 dedinhos ali na água quando for oferecer o remédio, que já é uma quantidade boa. Deixar uma garrafinha de água, de preferência até transparente, ali no locais de circulação, porque às vezes a gente realmente passa, né? O dia passa quando você viu, opa, tomei 2 copos de água. Mas assim, eu acho que é mais uma disciplina, né? Eu acho que mais uma disciplina para poder entrar na rotina e de repente ficar uma coisa que fique mais agradável, né? Eu acho que até nessa questão entra a fisioterapia pélvica, né? Porque às vezes esse idoso ele também tem uma questão ali da região pélvica. Idosa, principalmente, isso, né? Idosa. Com certeza. Exatamente. Aí eu encaminho demais. Sim. Então, às vezes, até evita de tomar água, porque toda a vida tem o escape ali do xixi, fica naquele desconforto. Dá para entender o motivo, exatamente. Né? Mas... Então, de conversar, né, realmente Sim. acerca disso, para entender quanto tempo que isso acontece. Você já tem um histórico lá, né, de bexiga. Então, realizar, de fato, ali a fisioterapia pélvica, que tem bastante resultado para esse quesito, né, até para prevenir infecção urinária, que é bem recorrente, né, no idoso. Então, isso é bem importante. Eu falo, toma de Gucci, gente. Vai lá e dá um copão, dá uma copa, né? Pra não ficar aquele estresse, ai meu Deus. Mas é isso. Só um parêntese. São 10h30. Podemos continuar tranquilo ou vocês têm compromisso? Tipo, eu queria tocar mais meia horinha ainda. Até às 11, tá tranquilo? Tudo bem. Então, tá bom. Uma das coisas, Elisama, que a gente vê muito os pacientes comentarem quais atividades físicas eu posso fazer. Porque uma das coisas normais é o desgaste dos articulares, tudo isso é comum do nosso corpo, né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho artrose. Eu falei, mas uma hora vai chegar para todo mundo. Quem tá vivo, quem tá andando, quem tá se movimentando, vai existir o desgaste do corpo. Né? O que a gente controla... o que a gente tem que controlar é como que vai chegar esse desgaste na velhice, né? Então, se existe muito essa questão de quando fazer atividade, eu quero fazer atividade, mas eu sinto dor, né? Eu quero fazer, eu gosto de fazer caminhada, mas caminhada existem muitas discordâncias dessa questão, né? Porque caminhada dá muito desgaste. Então, o que a gente pode fazer na velhice, quando a gente chegar nessa fase mais idosa da vida, de atividade física? Eu acho que primeiramente entender realmente o que está acontecendo ali com o idoso, né? Se de fato tem um desgaste, como eu comentei, se tem um fator ali psicológico envolvido, gerando a dor, para daí traçar a estratégia ideal. O que eu gosto de recomendar muito para os pacientes é a hidroterapia, a fisioterapia na água. Porque é um exercício que gera muito relaxamento, porque a água ela é morninha, né?
E é um exercício sem impacto, o que gera bastante resultado para essa população. E realmente entender o que o idoso gosta de fazer. Às vezes, por exemplo, aquele idoso ele vai se beneficiar num exercício em grupo, e é algo que eles gostam muito. Então, a gente já trabalhou muito aqui na clínica com isso, de se exercitar em grupo. Por quê? Porque às vezes o idoso acha que só ele tem problema, só eu tenho dificuldade. E quando ele vê outros idosos ali também com dificuldade, compartilhando as histórias, isso motiva e faz com que ele queira voltar. Eles criam amizades. Então, por exemplo, quantos que eu vejo assim, esses tempos eu tinha uma dupla de idosos fazendo exercício junto, e um deles eu dei alta. E aí na outra semana ele voltou para dar um presente para o amigo porque ele não estava vindo mais. Então cria esse vínculo. Então realmente entender para aquele idoso, né, qual seria a atividade que mais causaria motivação, né, o que ele gostaria. Porque não adianta mandar ele para uma ida se ele não gosta de piscina, acho que não gosta de molhar o cabelo. Não, né? Vamos entender o que ele gosta, né? Vamos fazer uma experiência. Às vezes eu falo, ele não tá aberto. Mas vamos tentar, faz só uma aula, vai lá, conhece. Às vezes vai te surpreender. De repente ele se encaixa num pilates, ele é um paciente bem concentrado, que gosta dessa parte, então para ele vai ser benéfico. Então realmente a gente conhecer o paciente e indicar uma atividade que traga prazer, né, nesse sentido. Exatamente. A minha primeira coisa que eu pergunto, o que você gosta? Porque não adianta nada eu te mandar para uma coisa que você não vai aderir, uma vez que essa permanência e consistência ali do tempo seria importante. E outra coisa, de preferência, se não puder, não tem recurso financeiro, não tem como ter um acompanhamento, mas de preferência com o acompanhamento de um profissional, né, de um educador físico. A fisioterapia é para o tratamento, né? Quando tem uma intercorrência, enfim. Mas no dia a dia ali, de preferência que tenha um acompanhamento, né? Para não ter lesão, enfim. Mas para quem não tem o recurso, até pôr um tênis, fazer uma caminhada, né? Eu costumo falar, você vai ao banco, passa 10 minutos do banco, passa 10 e volta. Já liquidou ali pelo menos 20 minutinhos, né? Vai ao mercado, faz a mesma coisa. Passa do mercado e volta. E, enfim, mas acho que, de fato, se puder ter um local, né, para poder... Sim. Aqui em Joinville, essa questão da chuva, né, eles têm várias desculpas. Então, ter um vínculo com um profissional seria o melhor de tudo, né? Verdade. E, inclusive, aqui na clínica, a Elisama comentou que a gente já teve um projeto, né? E a gente está estruturando novamente. Até eu vou trazer o responsável pelo projeto aqui. A gente está desenvolvendo um projeto para as estimulações cognitivas em grupos, né? Principalmente para esse público de geriatria, né? Ainda não vou dar muitos spoilers, porque ainda não está bem definidozinho, mas a gente já está montando. Vai ser um grupo terapêutico, né? E eu acho que é interessante isso, né? Porque tem pessoas que, odeiam fazer esteira. Agora, às vezes, numa caminhada em grupo, numa caminhada com um amigo, a hora passa, a pessoa nem vê, né? Exatamente. Agora, outra coisa que eu acho que a gente vê bastante impacto dos pacientes, né? As minhas pacientes, elas falam, João, eu como que nem um passarinho, e eu não emagreço. Por que quando a gente vai ficando idoso, é cada vez mais difícil a gente controlar o nosso peso, né? Isso realmente importa, influencia no corpo? O envelhecimento traz algumas alterações, todos nós vamos ter, né? Então, a gente tem uma redução de massa magra, um aumento de massa de gordura, principalmente abdominal, isso todo mundo vai acontecer. E o metabolismo, muitas vezes, mais devagar mesmo, né? Alguns problemas de saúde, medicamentos também podem influenciar nessa questão de ganho de peso, mas nesse quesito a matemática também é muito fiel, né? Quanto mais calorias, quanto menos gasto, mais eu vou acumular, né? Então, às vezes, come pouco, mas come errado, come alimentos com muito teor calórico e exercitam mal, né? Então, assim, é raro uma pessoa que cisca e tá só ganhando peso, né? E se estiver acontecendo, eu acho que sim, tem que procurar um atendimento, porque não tá legal, né? Porque, então, sim, o idoso, ele pode ter uma diferença do corpo, ele vai ter uma diferença no corpo, né? Mas que não é uma coisa que é irreversível,
né? Se ele tiver um bom acompanhamento alimentar, fizer uma atividade física que tenha um gasto energético bom, não vai ter esse problema, né? E agora a gente voltando para os familiares, né? Então a gente vê muito, geralmente é a mulher que acompanha, né? Ou a filha ou a nora, né? Que geralmente que trazem, sempre, a maioria das vezes é a mulher que acompanha, né? A gente vê a dificuldade, às vezes a gente vê que esse cuidador, né? Ele tem um cansaço excessivo, né? Então, a gente percebe que quanto mais idosa a pessoa vai ficando, parece que mais teimosa ela vai ficando, né? E a minha pergunta é, quais são os sinais que esses cuidadores, esses familiares têm que ter, principalmente no início de uma demência, no início de um Alzheimer, né? E outras doenças também, né? Acho que são duas coisas, né, João? Você começou a falar do estresse do cuidador, mas respondendo primeiro a segunda questão ali da sua pergunta, sobre o início de um quadro de declínio cognitivo, né, de demência, de esquecimento, a doença de Alzheimer é a demência mais comum no mundo, né? E na doença de Alzheimer, o fator inicial do processo é um esquecimento de fatos recentes, da memória recente. Paguei ou não paguei, fiz ou não fiz, né? Tomei o remédio ou não, conversei com ela ou não, contei aquilo para ela ou não. Então a pessoa começa a ficar repetitiva, perguntar a mesma coisa, ter lapsos de memória importantes desse tipo, né? Tomei o remédio ou não, começa a fazer confusão, começa a muitas vezes não conseguir gerenciar as finanças. Então, são essas coisas mais do dia a dia que ela vai se perdendo. Ficar mal orientada no tempo, né? Não sabe se foi ontem, se foi hoje, enfim. Então, eu acho que o primeiro sinal de um quadro demencial que eu tivesse que falar, assim, de mais relevante, seria essa questão de memória recente. E aí vem essa questão do teimoso, que é uma coisa que eu bato muito com os pacientes. Se mudou, porque a gente não muda, a nossa personalidade não muda. Não vai achar que o ranzinza vai virar alegre, que o alegre vai virar ranzinza, ou que nossa cabeça é a mesma até o fim da vida. O que muda muito mais é o corpo, né? Então, se teve uma mudança significativa, tem que parar e olhar, porque é também um sinal importante. E a pessoa que passa a ser muito teimosa, ela não está lembrando do que foi dito. Né? Eu falei para a mamãe ontem que o remédio era esse e ela tomou o outro. Presta atenção. Eu falei com a mamãe que ela tem que tomar banho todo dia, ela tema que já tomou, ela era teimosa. Não é teimosa, ela está esquecida. Presta atenção, vê direitinho o que está acontecendo. Às vezes ela não é só teimosa, e é uma coisa que os pacientes vêm, os familiares, né, vêm com muita frequência falando da questão de que ela não obedece, ela não está obedecendo porque ela não quer, porque ela esqueceu os comandos. Né? Essa questão do cuidador ali, que só para complementar, né? O cuidador ele acaba ficando muito cansado e ele acaba negligenciando as queixas do idoso. Ou pior que eu acho, sabe? Pior que Não, mas existe o estresse do cuidador, que é uma doença, coincide tudo. De tanto eles reclamarem, né? Tem escala para avaliar isso, né, que você tinha comentado. Ou seja, o profissional tem que estar atento com esse cuidador, porque pior que negligenciar, sabe o que eu acho, João? É exagerar. Então, ele está teimoso demais, ele grita demais, ele dorme de menos, tudo. E aí a tendência, se você não parar, respirar, olhar para esse cuidador, é querer hipermedicar. Agora, ali na Univille, veio uma familiar falando que estava precisando de remédio demais, porque o esposo que tem síndrome demencial estava difícil demais de cuidar. Aí eu falei, mas então me conta, me conta um exemplo, me conta um fato que te deixou desse jeito. Eu falei com ele que terno, que blusa social é para usar só para sair, toda vez é igual, ele tem que pôr o terno todo dia, e aí a roupa... Eu falei, ele usou terno a vida inteira, que ele trabalhava de terno, qual o problema dele pôr o terno de dia? Você não precisa lavar, ele não vai sair de casa, ele não vai sujar
de pendura à noite, no dia seguinte deixa. Você vai ficar brigando e chegando nesse ponto aqui de querer um remédio que vai sedar, um antipsicótico por causa da... Sabe? Então, assim, esse cuidador não está bem. Primeira coisa, você tem que procurar um atendimento. Você tem que procurar um médico para te ajudar e, de preferência, ter alguém para te ajudar no cuidado. Você está exausta, você está morta, você está brigando por um trem que não precisa. E exige muito, né? Porque a partir do momento que um filho, uma filha larga o emprego para cuidar do pai e da mãe, eu acho que o mundo daquela pessoa fica em torno daquilo, né? Não dá. Se puder pagar, se puder ter um profissional para te ajudar, é muito caro, né, João? Atualmente, para um paciente com síndrome demencial totalmente dependente, ter cuidador 24 horas custa em média R$12.000. Porque tem que ter o do dia, o da noite, o da folga e o do fim de semana. São mínimo 4. É muito caro. Mais as coisas que são gastas, né? Exatamente. Então o cuidado, de fato, é muito mais da mulher, né? E a gente sabe que, felizmente, as mulheres mudou muito essa visão de que a mulher não trabalha, né? E tudo. Então, as famílias estão totalmente desestruturadas quando vem um paciente com demência, né? Quando vem um familiar que vem apresentar a demência, infelizmente, sempre um que não dá conta. E essa questão que vocês comentaram sobre familiar, às vezes vê o idoso como incapaz de uma forma exacerbada, é muito real mesmo. Até às vezes, por exemplo, numa consulta, o familiar começa a falar, atropela, o idoso nem tem voz, eu normalmente na consulta falo, só um pouquinho, deixa eu ouvir dele, o que ele acha, né, como que ele está se sentindo. E às vezes realmente o que o familiar relata não é o que a gente vê na realidade. Aquele idoso não está com aquele nível de dificuldade, né? Ou às vezes até o que acontece muito é o familiar não dar o espaço para o idoso, no sentido de fazer tudo por ele. Amarrar o sapato, né? Dar comida às vezes facilita, quase na boca, e enfim, às vezes realmente fazem né, com uma boa intenção, ou às vezes é porque querem acelerar o processo, porque estão sempre com pressa, e aí aquele idoso acaba perdendo a independência dele por essa questão. Então é muito importante também a parte da conscientização dos familiares. Olha, deixa ele fazer tal coisa, incentiva tal coisa, tarefas simples, arrumar uma cama. Sim. Isso estimula o físico, isso estimula o cognitivo. Eu percebo muito isso, assim, quando eu vejo, ele já tá lá amarrando o sapato. Ele não consegue amarrar o sapato? Consegue, deixa ele amarrar, deixa eu ver como que ele amarra. Aí, qual que é a tarefa de casa? Ele amarrar o sapato, ele abotoar a blusa, ele ajeitar a cama. São coisas simples, mas que vai fazer toda a diferença no dia a dia, né? E isso é legal, porque no episódio passado que a gente gravou, a gente conversou com uma psicóloga e a gente falou que isso acontece com as crianças também. E o que ela orientou vocês estão com pressa? Beleza, vai lá, amarra. Mas chegou no tempinho de folga, senta aqui, vamos treinar, vamos repetir isso para gerar um hábito, né? E é muito legal, porque no envelhecimento, muitas vezes, essas dificuldades vão aparecendo, né? Sim. Similares a, muitas vezes, a uma atenção de que uma criança precisa, o idoso ele também vai precisar, né? Tem mais algum assunto que vocês gostariam de abordar, de conversar? Acho que foi bem amplo, né? Conseguiu abordar bastante só? coisa. Vocês acharam que ia ser bastante coisa? Mas passa rapidinho, né? Sim. Eu acho que eu vou deixar... gostoso. Vou deixar uns minutinhos para vocês fazerem as considerações finais, se tiver alguma coisa que vocês quiserem complementar. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, foi muito bom ter essa troca aqui com vocês hoje, e realmente saber que algo que eu sempre busco deixar assim, que o idoso ele não é incapaz, que o idoso tem potencial, sabe? Não é porque ele tem uma dificuldade, não é porque ele tem limitação que ele não tem capacidade. Então, hoje em dia, a gente tem muito recurso, a gente tem muitos profissionais capacitados para estar auxiliando. Então, realmente está buscando esse auxílio, porque, né, a gente consegue envelhecer de uma forma saudável, né? Sim. E são escolhas feitas hoje, né? É possível envelhecer bem, é possível curtir uma velhice com bastante qualidade, né? E é isso, obrigada. Adorei também. A lei da semeadura, né? A gente colhe o que a gente planta. Exatamente. Então, pessoal, para encerrar, eu agradeço de coração a presença de vocês.
Agradeço a presença do pessoal de casa que veio assistindo até aqui. A Clínica Fisioform, que é a nossa parceira, né, a nossa apoiadora. Então a Elisama, ela atende aqui na Clínica Fisioform também. Se caso alguém precisar procurar um tratamento, eu e a Elisama atendemos também. A clínica deixou uma lembrancinha para a doutora Francisca, né? Então, Obrigada, João. de nada. Legal, muito obrigada. E agradecemos a presença de vocês. Deixem seus comentários no YouTube, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado até aqui.